Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos começar nessa noite aqui mais uma leitura da revista Cristão, e com o tema Batalha Celestial. E hoje vamos continuar a leitura aí desse artigo do irmão, intitulado Conflito Celestial. Já está adiantada essa leitura, né? O irmão Michel sugeriu a gente reiniciar ela do início, não é isso, Michel? Então vamos começar aí do início, ok? Conflito Celestial. Ele pede aqui para a gente ler Josué 5, de 13 a 15, e Josué 6, de 1 a 16. A gente vai fazer essa leitura, a gente pode continuar? Michel. A gente pode ver, irmão. Eu vou abrir aqui. Certo. Certo. Josué 5, do 13 ao 16, é isso? Ao 15. Ao 15, então. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Agora, capítulo 6, é do 1 até... Até o 16. Ok. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca,
até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Até aí, né? Isso. Ok. Então, continuando a leitura aqui, agora no artigo do irmão. Nessas passagens em Josué, temos uma figura da guerra celestial. E é importante que entendamos porque o Filho de Deus nunca está fora da guerra. Se você traçar o caminho dos filhos de Israel, verá que foi assim. Há Faraó no Egito, Amaleque no deserto, Balaão quando você deixa o deserto, e na terra há a maior força do inimigo, as 7 nações aparelhadas contra a posição celestial, a terra prometida. Conflito no deserto. No mundo, Satanás é contra até mesmo um pobre pecador, pois o apóstolo diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais os deuses deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Depois que Faraó é vencido, você entra no deserto e encontra Mara, águas amargas. Você bebe a morte, mas é sustentado por Cristo naquele lugar. E então, Amaleque sai para lutar, para intimidar, para contestar o fato de que você está tomando esta posição. Aqui você encontrará 2 coisas. Uma, a intercessão de Cristo para apoiá-lo, e a outra, você expõe a luta. Josué escolheu os homens e saiu para lutar contra Amaleque. E, entretanto, a intercessão foi a verdadeira ajuda. Deixe-me dar uma ilustração. O Senhor disse a Pedro: Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, verso 31. Houve intercessão não para a sua salvação. Ele era salvo. Foi para que a fé de Pedro não falhasse. Mas Pedro estava pronto para a luta. Mas Pedro estava pronto para a luta? Pelo contrário, ele confiou em si mesmo ao ir para a casa do sumo sacerdote. E lá estava satisfeito ao encontrar um fogo. Mas o diabo também estava lá. Eles não viram o diabo, mas ele estava lá para evitar que Pedro fosse um homem independente. Essa era a batalha celestial. Satanás busca por todas essas armadilhas para nos manter longe do lugar de dependência que é necessário quando estamos no deserto. Dá uma pausinha aqui, se os irmãos quiserem comentar alguma coisa.
comentar só uma coisinha lá do início, que ele fala lá que toda vez que nós estamos... Suba aí, Michel, um pouquinho lá no início. No início mesmo, no primeiro parágrafo lá. Quando ele fala aí, é importante que entendamos porque o Filho de Deus nunca está fora da guerra. A gente leu aí em Josué 5, do verso 13 a 15, ali no capítulo 5, do verso 13 a 15, antes de Josué ir para a batalha lá contra a cidade de Jericó, uma cidade murada, né, muito forte, fortificada, com um muro bem forte, intransponível, vamos dizer assim, para aquela época, né? E ele fala, é importante que entendamos porque o Filho de Deus nunca está fora da guerra. E antes de Josué sair, a gente vê aí nesse capítulo 5, do verso 13 ao 15, o Senhor Jesus, ali o príncipe dos exércitos celestiais, né, assim que ele fala ali, esse príncipe aí dos exércitos, ele é o Senhor Jesus ali. Tanto é assim que Josué se prostra diante dele, adora, e ele não nega, né, não repreende Josué e não nega a adoração de Josué, mas aceita, recebe, né, que ali é o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus veio e falou com Josué. Aí Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. Adorou quem? O príncipe do exército do Senhor. Aí, né, é o próprio Senhor Jesus Cristo que veio e falou com Josué, né, sobre como ele iria conquistar a cidade de Jericó. Então, Josué foi nessa confiança aí, e aí, quando a gente volta lá no texto, ele está falando que o Senhor, né, é importante que entendamos porque o Filho de Deus nunca está fora da guerra. Então, o Senhor sempre está conosco, né, em todo o tempo. Sua intercessão, o seu pastoreio, o seu cuidado, ele está conosco o tempo todo. Bem, a gente pode continuar, né? Conflito no deserto. Tinha parado nesse, né, Michel? Foi nesse aí ou foi conflito fora da terra? Ah, certo, conflito fora da terra. Agora vá para Números 21. Lá está o povo fora do deserto. Você encontra um grande número de crentes agora, realmente firmados na graça, sabendo o que Deus fez por eles e neles, tendo a vida em Cristo. E o Espírito Santo habitando neles, como em João 3 e 4. A serpente de bronze estava na borda do deserto. Os crentes estão fora, quanto ao seu estado, e pensando, talvez, que tudo terá um simples velejar agora. Seom, rei dos amorreus, vem contra eles, eles lutam com Seom, e o Senhor os livra. Isso também foi uma batalha, mas não foi uma batalha celestial. O povo está agora fora do deserto e indo para Canaã, e eles têm esta batalha desesperada no caminho. Eles são como um homem no livro de Hebreus. Está indo para o céu, mas ainda não está lá. Um santo logo descobre se está indo para o céu, mas há algo como está no céu
e está indo para lá no mesmo momento. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Hebreus 12, 4. Isso fala de morte, de martírio, e sem dúvida muitos homens devotos de Deus têm tido suas batalhas neste lado do Jordão. Eles sofrem muito, porém buscam uma posição religiosa aqui onde estão, assim como as 2,5 tribos que escolheram um lugar para se estabelecer antes de cruzarem o Jordão. Então vamos continuar, se meu irmão tem algum comentário a fazer. Adquirindo possessões. O que descobrimos praticamente nisso é que não devemos adquirir possessões nessas batalhas. Embora haja conquista no lugar, não devemos ocupar o lugar. Por outro lado, quando chegamos às batalhas celestiais, tudo que ganhamos é possessão, nosso direito. Por exemplo, Lutero foi apoiado pelo eleitor príncipe da Saxônia, e como resultado, ele tinha uma posição aqui. Isto, porém, estava completamente errado. Se você estabelece um sistema religioso no mundo, você está completamente errado. Você não deve adquirir possessões onde a batalha é ganha, a menos que seja do outro lado, além do Jordão. Aí só para esclarecer aí, né, para deixar mais claro aí, o que o irmão está comentando aí, é que agora neste mundo onde nós estamos, a gente sempre tem que entender que nós estamos no deserto, é como o povo de Israel, né, antes de atravessar o rio Jordão lá, o que delimita o deserto e a terra prometida, a Canaã, era o rio Jordão. Então, antes de atravessar o rio Jordão, eles tiveram batalhas, né, contra alguns povos que resistiram contra eles, mas nessas batalhas, nessas vitórias, eles não adquiriram possessão, porque eles não tinham possessão no deserto. A possessão deles, do povo de Israel, era lá na terra prometida, depois que eles atravessassem o Jordão. Estamos fazendo uma aplicação para nós hoje aqui, né? Ele está dizendo que também nós vamos ter algumas batalhas aqui, agora onde estamos, nesse lugar que nós estamos, vamos ter algumas vitórias, vamos ter vitórias, mas não vão ter possessão aqui neste mundo. Né? Então, a nossa possessão é lá no céu, são celestiais. Então, ele dá o exemplo, por exemplo, do irmão aí, Martinho Lutero, que foi o reformador, né, que fez aquela primeira grande reforma, a reforma protestante, e ele se separou, né, lá da Igreja Católica na época, mas ele se associou com os príncipes da Saxônia, os príncipes ali daquela região onde hoje é a Alemanha e outras regiões ali. Então, ele se associou com vamos dizer assim, o governo político para obter deles assim um apoio, né, para a demanda dele ali contra a Igreja Católica, no caso, né, naquela batalha que ele estava tendo ali. E foi
posição que ele buscou e que ele tomou completamente errada, como o irmão fala aí, porque o cristão ele não tem uma posição ou uma possessão ou posição aqui neste mundo. Então, a nossa, vamos dizer assim, possessão, o nosso lugar está no céu, né? Está com Cristo no céu. Então, a gente vai lutando as batalhas aqui, mas sem buscar conquistas das coisas aqui deste mundo, né? Que foi um dos grandes erros da Reforma Protestante também, né? Foi isso aí. A Igreja Católica já tinha errado ao se misturar com as coisas do mundo, né? Com o Império Romano e outras coisas mais. E depois, quando veio a Reforma Protestante, eles também erraram ao se associarem com príncipes deste mundo, né? E então trouxeram, vamos dizer assim, a política e as coisas do mundo para dentro da igreja. E a igreja para dentro dessas coisas de política aqui neste mundo. Isso aí é um erro. Então, nessa batalha que nós temos, nessa batalha celestial, hoje aqui, né, a gente considera que este mundo para nós é um deserto. Ainda não atravessamos o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida. Então, a nossa travessia vai ser quando o Senhor Jesus vier, né, e nos levar para estar para sempre com Ele, né, no arrebatamento. Aí vamos atravessar e vamos estar para sempre com Ele. E esse mundo vai continuar seu caminho, né, de afastamento de Deus, né? Seu caminho de iniquidade e de impiedade contra as coisas de Deus. Então, é só para esclarecer os irmãos esse parágrafo aí, em que ele fala sobre Lutero, né? Se algum irmão quiser também comentar, fique à vontade. Teve uma reunião anterior que a gente leu um outro artigo da Batalha Celestial e a gente viu o que aconteceu ali com Acã, justamente no livro de Josué também, que eles foram para uma batalha e aí Acã acabou pegando uma capa babilônica. E aí um versículo-chave para isso aí é o verso 21, quando ele mesmo fala, quando vi Josué capítulo 7, verso 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Aí a gente viu que nesse capítulo, o Senhor fala que o Senhor não estava mais com eles, porque eles não estavam mais separados, né, separados para o Senhor, que aí envolve a questão da santificação prática que o povo de Israel tinha que ter para poder vencer as batalhas. Porque lembrando, Israel não vencia por causa da sua própria força, mas era o Senhor que dava a vitória. Mas para isso é necessário a questão da responsabilidade do povo se separar para Deus e não se apossar e não pegar nada que não seja de outros povos, porque isso já é misturar as coisas. E aí isso envolve para nós a questão da santificação prática, né? Nós cristãos, de não nos apossarmos das coisas aqui desse mundo. Porque quando a gente fala nas nossas bênçãos, por exemplo, a gente pode ver aqui em Efésios 1, tem um versículo aqui que diz, né, quais são as nossas bênçãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tô mostrando aqui o versículo. Ah, tá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Então, nós já temos todas as bênçãos espirituais, nós já temos na nossa possessão, que é celestial. E quando se trata da criação, aí é uma coisa que a gente para pensar a magnitude que é, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Essa é uma de nossas bênçãos. E ser co-herdeiro com Cristo, deixa eu ver aqui o versículo, é Romanos 8. Romanos 8, verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros significa que tudo que a pessoa ali receber, você também receberá o mesmo. Então, quando se trata da criação, que é o lugar onde a gente está no momento, a gente pode olhar para a criação e ver que todas as coisas são do Senhor Jesus e logo é nosso também. Então, nós temos a possessão também da criação por meio de Cristo. Isso é quando a gente para pensar nisso, a gente percebe a magnitude que é. Porque enquanto Israel tinha a posse de uma terra que mana leite e mel, que é uma das bênçãos para o povo terreno de Deus, Israel, a nossa possessão, além das coisas celestiais, que é a nossa morada, porque nós somos o povo celestial de Deus, a igreja de Deus e noiva de Cristo, e por ser noiva de Cristo, o que o noivo tem, a noiva também tem. O noivo compartilha tudo dele com a sua noiva, porque o relacionamento é baseado também nisso, é compartilhar todas as coisas, né? O noivo dando tudo dele também para a sua noiva. Então, Cristo sendo, além de criador da própria criação, né, que ele criou, ele também é redentor dessas coisas criadas e ele está dando tudo isso para a sua noiva. Então, a gente, pela fé, a gente pode olhar toda essa criação e dizer e afirmar que também é nosso em Cristo, né? Mas, já que a gente já tem essa posse, nós não podemos misturar as coisas e achar que é para a gente já utilizar das coisas desse mundo. Porque ainda a criação, ela ainda geme, né? Como diz em próprio Romanos 8 aqui, ó. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, o Senhor Jesus está lá do céu esperando para fazer a redenção da criação, e nós estamos aqui nessa criação que geme. E nós também gememos, né? Tem um versículo, se irmãos puderem, bora ver quem acha primeiro, que fala que nós também gememos, não é isso? Aqui, ó. Mais em cima. Logo depois. Rapaz, foi difícil achar isso aqui, hein? E não só ela, não somente a natureza, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, Cristo já tem a posse da criação dele como redentor, porque como criador ele sempre teve. E aí o Antigo Testamento dá muito ênfase a isso, né? Salmos, por exemplo. Então, a redenção falta tanto para a natureza quanto também para os nossos corpos. Então, é errado a gente, por exemplo, por saber que somos co-herdeiros de Cristo, da gente já querer utilizar desse mundo, porque a gente sabe que esse mundo tem como príncipe Satanás, né? E a gente viu o versículo aí no texto do irmão, que ele fala do Deus deste mundo, Deus com D minúsculo, que também remete a Satanás. Então, a gente precisa esperar, né, e batalhar nessa batalha celestial, sabendo já que já temos a posse, né? E sabendo que a luta é do Senhor, então a gente precisa estar armado com toda a armadura de Deus, com o Senhor na nossa frente. Assim como vimos aí na passagem do Antigo Testamento, né? A mesma forma. Michel, dá uma olhadinha aí no chat aí, que tem um comentário do irmão Claudio Omar. Você pode responder aí a ele? O irmão Claudimar colocou aqui. Quando diz... Ah, tá. O irmão Claudimar disse que já foi respondido. Amém. Mas eu vou ler aqui. Quando diz que o povo de Israel lutaram pela terra, aí diz que a luta deles era terrena. Isso é hoje. Se diz que a nossa luta é celestial e nas potestades nos lugares celestiais. Isso mesmo, irmão. É isso.
A fórmula é o mesmo, né? Tanto para o povo terreno e celestial. O Senhor é necessário estar na frente. E nós precisamos estar dependentes dele. Tanto é que as passagens que mostram que Israel deixou o Senhor de lado foi justamente as batalhas em que eles perderam. Então, na prática, a gente pode, né, não andar com a fé na prática e podemos ter a morte moral. Lembrar que a gente não sofrerá mais a morte espiritual, porque uma vez salvo, salvo para todo sempre. Mas podemos ter aqui na terra a morte moral, que é no sentido de ter a separação da comunhão com Deus. E quando a gente não está em comunhão com Deus aqui nessa terra, a gente perde as batalhas na prática, né? Então precisamos estar ligados. Então, reforçando, assim como acontecia com Israel, quando Acã pecou, por exemplo, ele pegou coisas de outra terra, aquela capa babilônica, aquele dinheiro e tudo mais, Israel teve, né, a pedido do Senhor de matá-lo. Então, essa morte física dele que ele sofreu é para nós uma figura da morte moral, que a gente pode ter se a gente andar em independência de Deus aqui nesse mundo. Então, é muito importante. A gente até comentou na outra reunião da importância de, na prática, andar em obediência ao Senhor aqui deste mundo, porque quando se trata da batalha, tem vários aspectos, né? Tanto no aspecto do eu para com o Senhor, da minha proteção, né? do meu exercício da obediência, como também questão de testemunho, para que os outros possam ver Cristo na nossa vida. Então, são muitos aspectos importantes, mas o primordial é isso. Permitir o Senhor na frente ali na batalha. E isso a gente faz na obediência e na dependência dele. O irmão Michel pode abrir 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 29 ao 31. O irmão estava falando sobre que tudo, né? Toda essa criação pertence ao Senhor Jesus. E pertencendo a Cristo, pertence a nós, mas que nós não devemos estar com isso, vamos dizer assim, usufruindo dela ou vivendo como se já tivéssemos a posse disso, dessas coisas aqui, porque ainda precisa haver a restauração ou como a gente falaria, falar ali em Romanos, eu esqueci a palavra, a restauração, né, de todas as coisas aí. Mas a gente sabe que nisso, né, de a gente não usufruir dessas coisas aqui, deste mundo, porque nós não somos deste mundo, é o que tem que estar na nossa mente. E aí, para a gente viver aqui, nesse tempo que a gente ainda está aqui, né, como houve um tempo também que o povo de Israel andou no deserto, nós devemos pensar que nós temos um tempo nosso aqui neste mundo, é como estarmos no deserto. E aí o apóstolo Paulo, aí nesses 3 versículos, ele fala, né, um pouco disso aí. Ele fala: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Então a gente sabe que as coisas deste mundo aqui, tudo vai passar, né? Tudo vai passar. A gente sabe que até mesmo depois que o Senhor estabeleceu o reino aqui, e vai ser um reino de 1000 anos, e no final do reino de 1000 anos, quando o Senhor, então, jogar todos os inimigos, a morte, tudo, né, jogar lá no lago de fogo, e aí a gente sabe que este mundo aqui, essa terra e os céus serão, vamos dizer assim, destruída, né? Vão passar pelo fogo e haverá então novos céus e nova terra. Que não é essa mais aqui. É um novo céu e nova terra. Então,
tudo isso aqui, né, o destino do mundo, das coisas aqui deste mundo, né, é temporal, é por pouco tempo, vamos dizer assim. E até Pedro fala muito disso aqui, é 1 Pedro, deixa eu ver se aqui é 1 Pedro mesmo, deixa eu abrir aqui e falar a você, Michel. É 2 Pedro, a partir do verso 7. 2 Pedro, capítulo 3. Deixa eu ver se eu leio um pouquinho antes ou da partir daí para poder dar um entendimento melhor. Mas acho que dá para ler daí, né? Se os irmãos quiserem, depois podem ler pouco antes. Acho que Michel se desconectou aí, saiu a apresentação. Deixa eu colocar aqui para os irmãos. Vou apresentar aqui. Quer que eu coloque aí, Wesley? Só falar. Não, eu vou apresentar aqui. Você consegue fácil aí? Se conseguir. É 2 Pedro o quê? Capítulo 3, do verso 7. Oi, irmão, caiu aqui para mim. A gente viu aqui. Eu vou tentar abrir aqui pelo celular para a gente ler a passagem, tá? Eric vai apresentar aí, Michel. Ah, beleza. É 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 7. Aí fala assim: Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se ou foram entesourados com fogo, sendo conservados até o dia do juízo, ou reservaram como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, Pedro está falando aí sobre isso, né? Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Né? Então, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios sobre a gente não usufruir deste mundo como se as coisas desse mundo fossem coisas que têm um valor eterno, mas não tem, né? Não tem. Ele está dizendo que o nosso coração não quer dizer que a gente vai entrar num monastério, viver isolado do mundo, né? E agora se apartar como os monges tentavam se apartar, né? Entrando num monastério e tentando se isolar ali das coisas do mundo. Não é isso que está falando, Paulo. Paulo está falando ali em Coríntios sobre onde está o nosso coração. O primeiro lugar, né, do nosso coração deve estar nas coisas do Senhor. Se a gente coloca qualquer outra coisa à frente do Senhor em nossas vidas, né, então isso aí não está de acordo com aquilo que a palavra tem nos ensinado, né? E pode ser um empecilho para nós, né, nessa batalha celestial que nós temos aqui, né? E o próprio Satanás ele vai querer usar vamos dizer assim, dessa fraqueza ou dessa falha nossa, e às vezes colocar alguma outra coisa à frente das coisas do Senhor, coisas deste mundo,
vai usar disso, né, para exatamente estar nos afastando mais e mais das coisas do Senhor e da comunhão com Ele. Então, quando Paulo está falando aquilo ali, voltando lá em 1 Coríntios 7, verso 29, 30 e 31, né? Comentando aqui, porque o irmão Michel falou sobre a questão de não usufruir, né? Repete aí, 1 1 Coríntios. Coríntios 7, 29, 30 a 31. Então, quando o Michel falou sobre isso, eu lembrei desse versículo, né? Desses versículos aí. Isto, porém, vos digo, irmão, que o tempo se abrevia. Lembra lá que Pedro falou assim, ó, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é 1000 anos para ele. Então, às vezes, a gente fica achando, não, mas já tem 2000 anos, já tem não sei quantos anos, passa ano, entra ano e tal. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, o tempo se abrevia. E hoje, a nossa salvação está mais perto de nós do que lá quando nós aceitamos, né, ao Senhor Jesus Cristo, cremos nele. Então, que salvação é essa? A salvação da alma que está falando? Não, a salvação da gente sair desse mundo corrompido, desse corpo corrompido, desse mundo, dessa criação que geme, né? Como foi lido ali em Romanos, deixarmos tudo isso para estarmos com o Senhor, né? Então, a nossa salvação está mais perto ainda de nós do que quando nós aceitamos, cremos lá no início. Então, por isso que ele fala, o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, ou seja, nosso coração deve estar primeiro nas coisas do Senhor. E os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem. Folgar aí é se divertir, né? São coisas que nos alegram, são o lazer e outras coisas mais que nos, né? Então, essa palavra aí, folgam, os que folgam como se não folgassem, não quer dizer, quer dizer aquela questão do lazer, do descanso, do desfrutar das coisas, né, deste mundo que nos traz esse lazer, aí, esse descanso. E os que compram como se não possuíssem, né? Então, né, o irmão Michel até falou, né? Toda a criação pertence ao Senhor, mas ainda não está manifesto isso. A gente sabe que a criação ainda geme e ainda tá esse tempo aí, né? Que o Senhor está sendo longânimo, como a gente leu lá em Pedro, para que outros venham a crer no Senhor Jesus e sejam salvos. Então, Deus é longânimo, retardando, né, o juízo que trará sobre este mundo, mas, né, tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. E nós, como co-herdeiro, possuímos juntamente com ele, mas, Paulo está falando aí, os que compram como se não possuíssem. Então, temos algo neste mundo, né, não vamos abusar, e nem andar aqui nesse mundo como se possuíssem essas coisas deste mundo. Não. A nossa possessão está com Cristo, né, que está no céu. Hoje, o mundo não viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. A última vez que eles viram a Cristo, o mundo viu a Cristo, foi numa cruz, né, morto. Então, mas nós não. Nós vemos a Cristo ressuscitado, né, em glória à destra de Deus. O mundo não vê, mas nós vemos. Então, a gente anda nessa fé. Só isso aí. Vamos continuar, né? O outro irmão quer comentar? Os irmãos, as irmãs estão aí, tá tranquilo aí? Tem alguma pergunta? Alguma coisa que não está entendendo? Irmão Elton, no texto ali, adquirindo possessões, tem uma parte que fala aqui, porque é falado possessões aqui de duas maneiras, e aí eu acho importante a gente frisar isso aí. Irmão Eric, que está compartilhando, volta lá, irmão, sobe mais um pouco. Fala assim, o que descobrimos praticamente nisso é que não devemos
adquirir possessões nessas batalhas. Embora haja conquistas no lugar, não devemos ocupar o lugar. Por outro lado, quando chegamos às batalhas celestiais, que aí, reforçando, que aí são as nossas batalhas celestiais, tudo que ganhamos é possessão, é o nosso direito. Então, frisar essa parte aqui, que o que compete à nossa possessão tem a ver, como aqui no final do texto, né? Olha o que está frisado aqui, ó. Você não deve adquirir possessões onde a batalha ganha, a menos que seja do outro lado, além do Jordão. Então, assim, essas possessões que temos, como são de âmbito além daqui, né, das coisas terrenas, são coisas celestiais, isso me lembrou aquele versículo que o Senhor fala para a gente ajuntar tesouros no céu e não na terra, né? Porque os tesouros do céu que nós acumulamos no céu, elas não são efêmeras como as coisas aqui da terra. Então, na terra, a gente pode ter conquistas materiais, né, devido ao nosso trabalho, que temos aqui, né, para ocupação aqui, para nós nos sustentarmos, inclusive isso é um mandamento de Deus para nós, né, que trabalhemos, tenhamos o nosso sustento, mas essas coisas, as coisas que temos aqui, elas são temporárias, são efêmeras. Então, isso não é uma coisa que ela é para a eternidade. Então, a gente não pode, inclusive, ficar colocando como semelhança. Agora, quando eu faço as coisas aqui, as coisas que envolvem o trabalho, as coisas efêmeras, mas eu faço para a glória de Deus, isso já vai ajuntando tesouros nos céus, porque isso tem a ver com aquele versículo, que eu acho que está em 1 Coríntios 10, né? Tudo que a gente faz, seja qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, como a nossa batalha ela é celestial, as nossas conquistas, a nossa possessão, ela é de âmbito celestial, as coisas que a gente faz aqui no mundo, a gente tem que sempre fazer além daqui. Então, assim, se eu tenho um trabalho, eu vou trabalhar para o Senhor. A questão do dinheiro, do salário, dos gastos, eu vou administrar como se fosse para o Senhor. Tanto é que tem as orientações, né, que eu creio que é em Efésios, que fala que trabalhemos para os nossos patrões, eu vou parafrasear, como se fosse para o Senhor. Eu vou pesquisar aqui onde é que está, para não falar da minha boca, que é perigoso. A minha boca é perigosa. Colossenses, capítulo 3, verso 23, irmão. Aí, ó. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Aí, ó, Efésios também sabendo... tem. Opa! Em Efésios também tem, Michel. Isso, eu acho que foi aquele versículo mesmo que eu lembrei, Sim, mas sim. aí também se enquadra como exemplo. E aí conclui, ó, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, só esses dois versículos aí já dá a aplicação perfeita do ponto de que as possessões, como a gente tem que buscar os tesouros do céu, né, que lá ladrão não rouba, nada acontece, né? Isso tem a ver com que tudo que a gente usa do mundo aqui, das nossas ocupações, se a gente faz isso para o Senhor e buscando agradar ao Senhor, isso é convertido, como aqui fala no verso 24, recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Então, ela é convertida para algo que é do tesouro lá do céu. Então, tudo que a gente faz no mundo aqui, a gente tem que fazer de coração para o Senhor. Então, perceba como tudo é de âmbito espiritual para nós. Tudo que a gente faz aqui do mundo. Então, mas se a gente busca coisas aqui nesse mundo, para esse mundo, então perceba que não é uma coisa que é meramente exterior. Não é? A gente não tem que se limitar a pensar nessas coisas apenas no exterior.
embora a gente tenha que estar ligado na questão da aparência do mal, que a gente tem que tomar cuidado, né? Que a palavra nos exorta a isso. Mas a gente tem que sempre pensar além daqui, né? A gente sempre tem que pensar nos bastidores da coisa. Sempre pensar no Senhor e fazer tudo de coração, porque o Senhor não olha a aparência, ele olha o coração, as nossas intenções. Então, quando a gente faz para o Senhor, tudo é convertido para a glória dele. E a nossa possessão, irmãos, é Cristo. A nossa possessão é Cristo, né? Nós fomos salvos por ele e nós vivemos para ele e por ele. Então, quando a gente faz tudo pensando nele, servindo a ele, nós vamos tendo a nossa possessão, que é o nosso direito, como fala o texto. Por isso que eu falei tudo isso aqui, ó, para a gente perceber que quando a gente vive para Deus, a gente está usufruindo de uma possessão que é já nossa. E aí, aí eu friso a questão da batalha que o Senhor já venceu, né? Tanto é que nós somos vitoriosos já. Nós já estamos numa batalha que é vencida. E Romanos 8 fala que somos mais do que vencedores. Por causa disso, Cristo já venceu. Ele fez uma obra em que ele saiu vitorioso e nós, como estamos nele, nós já somos vitoriosos também. Mas na prática, já que estamos aqui na terra, que é a nossa possessão, porque toda a criação, lembrando, é nossa também, porque nós somos de Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo, mas ainda essa terra ainda não está pronta para usufruirmos da maneira que é devido à nossa possessão que temos nela em Cristo, porque ainda está fora do eixo, vamos dizer assim, né? É a redenção que falta acontecer, tanto da criação quanto dos nossos corpos. Mas lembrando, já é um direito nosso. Tanto é que nós temos o Espírito Santo habitando na gente como o selo. E também penhor, né? E é mais importante o penhor nesse aspecto, porque penhor é como se fosse a garantia de que tudo é nosso. Tudo é nosso. Inclusive está em Romanos 8 também, né? Tudo é nosso também. Aí, olha que coisa perfeita. É 1 Coríntios 3, irmão, que tem esse termo. Deixa eu ver aqui o versículo. É 1 Coríntios 3, verso 22. Deve estar no 22 ou 23. Aí, ó. Vai no 22, onde está o sinal do parágrafo ali, por favor. No 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. Ou seja, tudo é nosso. E vós de Cristo. E nós somos de Cristo. E Cristo de Deus. Ok. Vamos continuar então a leitura. Então, continuando aqui a leitura. Só vendo, acho que irmã Geu, acho que você tinha uma dúvida lá no início, acho que durante as falas dos irmãos já foi respondida, não é isso, irmã? Não sei se a irmã viu, mas tudo bem, acho que já respondeu. Vamos continuar então a leitura aqui, né? Nesse parágrafo, batalha com Balaão e com o mundo. Só lembrando, meus irmãos, de novo, o irmão aí, ele está pegando o texto e pega a história ali do povo de Israel, contada lá no Antigo Testamento, de como eles, no deserto, enfrentaram inimigos e depois, quando entraram na terra, de Canaã, que é depois que atravessa o Jordão, como também eles batalharam contra inimigos. Então, ele está fazendo aí uma aplicação,
porque quando ele fala do povo de Israel, está falando do povo terreno, né? Então, as batalhas de Israel não eram batalhas celestiais, eram batalhas terrenais mesmo. Eles estavam lutando contra carne e sangue mesmo. E estavam lutando e querendo conquistar uma terra física, natural, né, que existe aqui, que é aqui no mundo. E ele está fazendo apenas uma aplicação todas essas batalhas do povo de Israel para conquistar a terra prometida e tudo mais, e fazendo aplicação para nós, que não temos, que não somos um povo terrenal, que não lutamos contra carne e sangue, e as nossas batalhas são batalhas celestiais, no âmbito celestial. Né? Então, ele está fazendo aplicações, né, daquilo que foi para o povo de Israel aqui, e está fazendo aplicações para a gente aprender. Né? É como fala lá em Romanos, né? Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Né? Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, o irmão está pegando essas, vamos dizer assim, experiências ou batalhas ou lutas do povo terrenal de Deus, o povo de Israel, e fazendo aplicações para nós, o povo celestial de Deus, fazendo uma aplicação, tá bom? A nossa luta é celestial. Então vamos continuar. Batalha com Balaão e com o mundo. Em consequência destas grandes batalhas, surge outro terrível inimigo. Esse terrível inimigo é Balaão. E muitos homens fortes caíram por meio dele. O que Balaão representa? Balaão age sob a suscetibilidade da natureza que você tem. Então, suscetibilidade está falando de nós sermos suscetíveis, né? Suscetibilidade da natureza que você tem. Então, está falando aí de como nós podemos ser suscetíveis ao erro, ao engano, a cair em alguma coisa que nos corrompe, né? Vamos dizer assim. Então, Balaão, voltando lá, né? Só estou falando para poder a gente entender um pouco ali a palavra. Balaão age sobre a suscetibilidade da natureza que você tem. Você é convidado para uma festa social e aceita o convite porque lhe convém naturalmente, e você é levado para longe. A maioria dos casamentos inadequados resulta de Balaão. Se a atitude natural de sua mente o leva a um círculo ou classe de sociedade onde esses gostos são satisfeitos, essa é a armadilha de Balaão. Irmãos, deixa eu dar uma paradinha aqui para dar uma esclarecida. Balaão, né, é um profeta pagão, né, e que foi contratado por um povo inimigo de Deus, do povo de Israel, do povo de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. Ele não fez isso o príncipe, essa nação inimiga de Israel pagou a ele, né? Deu muito tesouro para ele fazer isso, mas o Senhor impediu de amaldiçoar o povo de Israel. Então foi o que Balaão fez. Como Deus impediu ele de amaldiçoar o povo de Israel, Balaão então depois sugeriu ou aconselhou, né, esse povo inimigo um estratagema para poder enfraquecer o povo de Israel, que foi fazer com que o povo de Israel ali tomasse mulheres, os homens no caso, tomassem mulheres pagãs como esposas e tudo mais. E ele fez essa sugestão, né, para esse povo inimigo, para que eles, né, dessem as mulheres deles lá, as mulheres pagãs que eles, né, do povo deles, para os varões lá de Israel, para eles terem, então, se casarem com ela e tudo mais. Então, isso foi uma sugestão de Balaão. E como ele não pôde amaldiçoar o povo de Israel, ele fez essa
essa artimanha, vamos dizer assim, né, para que o povo de Israel caísse numa armadilha, porque já tinha sido dado ao povo de Israel, na lei de Moisés, que eles não poderiam tomar para si mulheres pagãs para esposas, ok? Que aquilo levaria, né, a eles a pecar, porque as esposas pagãs, com seus deuses pagãos, né, iam influenciar esses homens à adoração de deuses pagãos e a práticas pagãs também. Então, Balaão fez essa sugestão aí. Então, vamos lá, continuando, só para contextualizar aí o que o irmão está falando aí nesse texto. Então, ele começa ali e fala ali, ó. Vou pegar um pouquinho antes, é Eric, né, que está comandando aí. A maioria dos casamentos inadequados resulta de Balaão. Por isso que ele está falando isso aí, ó. A maioria dos casamentos inadequados resulta de Balaão, porque Balaão fez isso, né? Fez essa sugestão do povo de Israel tomar um casamento inadequado, né? Tomar esposas pagãs. Então, isso aí é o que? A artimanha do inimigo. Então, para a gente estar atento, ele está pegando esse exemplo aí e trazendo para nós hoje, que o inimigo também tem suas artimanhas, que vai agir na nossa suscetibilidade da nossa natureza humana, a nossa suscetibilidade para essas coisas, né, que nós temos aí no mundo, que nos atrai nossos olhos e outras coisas mais, né? Então vamos lá. A maioria dos casamentos inadequados resulta de Balaão. Se a atitude natural de sua mente o leva a um círculo ou classe de sociedade onde esses gostos são satisfeitos, essa é a armadilha de Balaão. Eu tenho um pavor da palavra social, entre aspas ali, né? Pois uma série de prejuízo moral está sobre essa palavra. Primeiro, as pessoas são convidadas a sair e isso as leva a associações mundanas com suas loucuras que as acompanham. Olhe para as crianças, de onde elas tiram as noções que muitas delas têm na escola de seus companheiros. É surpreendente as coisas que as pessoas aprendem em companhia de outras. Se você estivesse do outro lado do Jordão, portanto, um homem morto, não seria convidado a sair, pois um homem morto não teria interesse nas coisas daqui. Se tivermos tomado a posição que estamos mortos, obtemos maior felicidade do lado de lá do Jordão do que possivelmente poderíamos deste lado. Esse é o ponto. Não é pressupor nada, mas as coisas aqui não têm interesse para nós. Não sei se os irmãos entenderam aí esse parágrafo que o irmão está falando. Então, quando ele está falando ali, ó, se tivesse tomado a posição de estarmos mortos, vamos lembrar lá de Romanos, que fala o quê? Em Romanos capítulo 6, para nós considerarmos a carne como morta, né? Morta. Então, o que nos torna suscetíveis às coisas do mundo, né? Porque nós temos aqui em nós ainda a carne e a velha natureza. O irmão está abrindo aí, né? Aí ele fala aí, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele. Mais embaixo, acho que é lá no um verso mais na frente, depois ele fala sobre isso. Cadê? Mais. Mais. Aí, ó. Assim também vós, verso 11. Assim também vós, consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, muitos irmãos, voltando lá para o texto, irmão, muitos irmãos falam que, né, essa passagem do povo de Israel pelo Jordão, né, é como você está morrendo, né, para as coisas deste mundo, morrendo para o pecado, né, porque você está passando o Jordão, entrando na terra prometida. Então, para nós, né, seria um princípio de ensino para nós, né, essa passagem do Jordão, do povo de Israel, para a terra prometida, seria nós morrendo para o mundo
e para a carne, para as coisas deste mundo, para vivermos para Cristo. Então, por isso que o irmão está falando aí, falando, se você estivesse do outro lado do Jordão, portanto, um homem morto, então o Jordão aí está significando o quê? Se você já estivesse já no céu agora, para você estar no céu agora, você teria que estar morto, né? Ou, né, se o Senhor Jesus vindo agora e nos levando, estaríamos fora do mundo, né? Ou, se a gente morrer, a gente vai estar com Cristo no céu, então fora do mundo também. Então, portanto, um homem morto. Se você estivesse do outro lado do Jordão, portanto, um homem morto, não seria convidado a sair, pois um homem morto não teria interesse nas coisas daqui. Se tivermos tomado a posição de estarmos mortos, como a gente leu ali em Romanos 6:11, obtemos maior felicidade do lado de lá do Jordão do que possivelmente poderíamos deste lado. Que lado que nós estamos agora? O lado que é este mundo, neste deserto, né? Nós ainda não estamos no Jordão. O nosso Jordão, irmãos, é com Cristo, é estar no céu com Cristo, é estar com Cristo no céu. Esse é o nosso Jordão. Mas nós não estamos ainda lá, estamos no deserto, no mundo aqui. Mas, apesar de estarmos aqui nessa condição, a nossa posição e o nosso coração é com Cristo no céu, onde Ele está. Então, né, nós tomamos nos consideramos como que, como mortos para as coisas deste mundo. Por isso que o irmão está falando isso aí. Obtemos maior felicidade do lado de lá do Jordão, ou seja, nas coisas celestiais, do que possivelmente poderíamos deste lado, ou seja, no deserto aqui que estamos no mundo. A gente não vai encontrar as coisas, felicidade aqui neste mundo, meus irmãos. Não vamos encontrar felicidade neste mundo. Esse é o ponto. Não é pressupor nada, mas as coisas aqui não têm interesse para nós. Então, dá uma paradinha aqui que eu li e já fui fazendo alguns comentários, mas se os irmãos também quiserem comentar mais, para poder deixar mais claro aí para as irmãs e para os outros irmãos, por favor, fiquem à vontade. Nesses textos aí, a gente já percebeu a questão dos nossos três inimigos, né? No início, a gente viu a questão do trabalho de Satanás em fazer vendo as figuras do Antigo Testamento, né, de fazer o fiel aqui nesse mundo, não buscar dependência com Deus. Então, esse é o trabalho de Satanás, que é um dos nossos inimigos. E aí temos o outro inimigo que a gente viu aí, que é a questão do mundo, que envolve a questão da nossa possessão, de que o mundo em si, a criação de Deus é a nossa possessão, porque nós somos co-herdeiros com Cristo, mas ele ainda precisa ser, ele ter a redenção, né? Então, ou seja, tem que fazer a limpeza, por assim dizer, porque os seus princípios, eles não são baseados nos princípios de Deus, mas justamente a de Satanás. Então, é o nosso segundo inimigo. E aí temos agora, a gente viu nesse texto aí que envolve Balaão como figura, que a gente já pode trazer para a questão da carne, porque é falado aí da nossa natureza natural, que a gente já pode abordar a questão da velha natureza, que como o irmão Wesley falou, e aqui eu vou reforçar, temos a velha natureza e a nova ainda, enquanto vivos aqui na Terra. A gente só vai se livrar da nossa carne, que ainda continua no mesmo nível de podridão, antes da gente crer no Evangelho da Graça, quando houver o arrebatamento, ou então quando a gente tiver a morte física, assim, dependendo, né, a partir dos caminhos do Senhor para cada um de nós. Então, tendo a carne já ainda em nós, é necessário, então, essa prática de obediência. Então, a batalha celestial, que a gente vê nesses artigos aí, ele tem como base a batalha contra esses três inimigos que tentam nos atrapalhar. Então, apesar da responsabilidade ser grande, porque a gente viu em outros artigos que Satanás trabalha mais arduamente para nos atrapalhar, porque nós temos mais privilégios em questão da graça para com Deus, né? A igreja recebeu uma sabedoria multi, né? Como fala
em um versículo da Bíblia, cadê? Vou procurar. Que fala que até os anjos estão aprendendo de tanto privilégio que é o conhecimento que temos de Deus hoje. Deixa eu ver onde é que está esse versículo aqui. Eu acho que o termo é multiforme sabedoria. É isso mesmo, Efésios capítulo 3, verso 10. Vamos ver o 9, irmão, para a gente entender esse para aqui, o que é que significa. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, que somos nós, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, se a questão da verdade da igreja, que até então era um mistério, que nem no Antigo Testamento tinha essa verdade revelada, então os principados e potestades também não tinham ciência, eles estão conhecendo agora, e a gente vê também a questão dos anjos, que eles buscam, né, aprender. Então mostra para nós o grau que estamos, né, de graça e conhecimento para com Deus, tanto é que somos filhos de Deus. Isso é uma proximidade muito forte, né, e poderosa. Então, irmãos, sabendo disso, Satanás ele trabalha mais arduamente, né, contra nós. E quanto mais privilégio nós temos para com Deus, quanto mais luz recebemos, mais o grau de responsabilidade ele aumenta também. Mas a gente não pode se amedrontar nem ficar com medo, né? Nós não precisamos estar com o espírito de temor, mas de coragem para com Deus, porque nós temos o Senhor Jesus, que, lembrando, ele é uma pessoa vitoriosa que enfrentou a morte, ressuscitou, teve a sua obra plenamente aprovada por Deus Pai, e hoje, né, ele é ressuscitado, glorificado nos céus, está com posse da criação e tudo mais, né, diante dele, tudo está sob os pés dele, ele recebeu toda a autoridade dada por Deus, então, obedecendo a ele, estando em dependência para com ele, ou seja, a gente apenas desfrutando das coisas que Deus nos deu em Cristo, a gente já fica preparado, né, utilizando toda a armadura de Deus, que é abordado lá em Efésios 6, para que a gente possa estar nessa batalha. Mas lembrando, irmãos, não é a gente que luta nessa batalha, é Cristo que batalha por nós, ele vai na nossa frente. A gente só precisa estar em obediência, porque a luta não é nossa, é de Cristo. E lembrando mais uma vez, é uma batalha vencida. Então a gente não tem o que temer. Nós temos 3 inimigos aí que estão trabalhando, e a carne que envolve a nossa própria cobiça, né? Então é importante a gente estar atento, dividindo, sabendo, quando a gente está em dependência com Deus, a gente julga as nossas vontades, a questão do auto-julgamento, para que a gente possa andar no Espírito constantemente, estarmos cheios do Espírito Santo e buscar pedir a sabedoria a Deus, né? E a quem ora ele pedindo, ele não nega, como fala em Tiago, ele dá a quem pede essa sabedoria, para que a gente possa saber como andar nesse mundo, nesse deserto, sem cair nessas ciladas, como fala em Efésios 6, né? As ciladas do diabo. Então, a cilada é para qualquer cristão, mas a gente tem o direito e a gente pode sim se desviar dessas ciladas quando a gente está em dependência com Deus, com o nosso Pai e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos voltar lá para o texto, por favor, Eric. Ainda nesse parágrafo aí de Balaão,
Acho que o horário já está dando, então acho que a gente não vai sair dele, não. Vamos lá. Só queria... Sobe mais um pouquinho aí, Eric, para mostrar aí a batalha com Balaão e com o mundo, né? Ele fala assim, esse terrível inimigo é Balaão. Surge outro terrível inimigo, esse terrível inimigo é Balaão. Naquela época lá, do povo de Israel, foi Balaão, né? Que usou dessa suscetibilidade da natureza do homem, né? Para fazer com que o povo de Israel pecasse e fosse, vamos dizer assim, enfraquecesse espiritualmente, para não ter a energia para lutar contra o seu inimigo. E ele usou dessa artimanha, que foi fazer com que os filhos de Israel ali tomassem para a esposa mulheres pagãs lá do povo inimigo. Então, essa Balaão aí pode ser uma figura hoje do que o inimigo, Satanás, faz também muitas vezes com o crente, né? O cristão não vai perder a sua salvação, não perde, mas Satanás pode fazer com que, trabalhando nessa suscetibilidade da natureza que todos nós temos, né? Essa velha natureza que tem em nós e a carne, ele pode fazer com que nós entremos em situações que nos levam a pecar ou que nos levam também a nos afastar das coisas do Senhor, né? E nos ocuparmos muito com as coisas aqui deste mundo. Pode ser até coisas que não são pecado, né? Coisas, vamos dizer assim, lícitas, mas que, se usadas de forma, vamos dizer assim, da forma inadequada, como tem que ser, como Paulo ensina lá, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, essas coisas lícitas que tem aqui no mundo, as coisas lícitas que tem aqui no mundo, não podem nos dominar a ponto de, se nós somos dominados por ela, então o Senhor deixa de ser o nosso Senhor, né? Ele deixa de dominar sobre as nossas vidas. Isso é falado também em Romanos, né? Se a gente peca também, a gente volta a nos colocar no jugo ou sobre a escravidão do pecado, sendo que nós não somos mais escravos do pecado e nem dessas coisas deste mundo, nem da carne. Somos agora do Senhor Jesus, né? O irmão Michel falou aí, né? Para a gente sempre ter ao Senhor Jesus Cristo à nossa frente, a nos guiar, nos dirigir, e é disso que Satanás tenta fazer com que nós saiamos dessa direção do Senhor e nos afastemos, né? E nos afastemos. Uma das coisas que ele usa, né, é exatamente essa suscetibilidade da nossa natureza, a velha natureza que está aqui em nós, e podemos ser suscetíveis a ela. Não podemos, estou dizendo aqui, podemos, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar sobre, né, vamos dizer assim, a direção e andando no Espírito. Andar no Espírito é andar conforme a nova natureza que o Senhor, que Deus nos deu, a nova vida que Ele nos deu. Aí, se a gente andar no Espírito, a gente está andando conforme essa nova natureza. Se não fazemos isso, aí a gente vai estar sendo suscetíveis às coisas da velha natureza e da carne. E aí a gente perde essa comunhão e essa direção do Senhor em nossas vidas. E aí Satanás vai estar usando tudo, qualquer coisa, até as coisas lícitas, muitas vezes, para querer nos afastar do Senhor. Repetindo, não é para a gente perder a salvação, é para nos afastar da comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da direção dele nas nossas vidas. Da direção dele nas nossas vidas. Então, irmão, tudo
que nós fizermos aqui neste mundo, né, devemos fazer sob a direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por exemplo, Balaão aí usou da tática, né, de fazer com que o povo de Israel ali casasse com mulheres pagãs. E quantas vezes hoje, né, quantos e quantos hoje, né, dos cristãos têm caído, né, nessa mesma artimanha de Satanás, né, e têm ido ter relacionamentos com mulheres que não é no Senhor. Ou mulheres têm tido ter relacionamentos com homens que não é no Senhor. E o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é afastar das coisas do Senhor, porque vai ser um julgo desigual. Não vai ser uma coisa sob a direção do Senhor. Então, é tudo. Esse exemplo aí, que foi dado de Balaão, está falando especificamente disso, né? Dessa parte aí. Mas Satanás vai usar outras coisas também, no nosso convívio social, como o irmão fala aí, né? Dentro da sociedade onde a gente vive. Ele vai usar de outras coisas também para querer nos afastar das coisas do Senhor. Né? Pode ser um lazer, pode ser um esporte que a gente pratica, e de repente a gente começa a achar que aquele esporte é uma grande prioridade em nossas vidas, porque vai nos dar uma boa saúde, vai nos dar uma longevidade, né? A gente pensa que vai nos dar uma longevidade, vai nos dar força física, uma boa saúde e tal, e a gente começa a se dedicar àquele esporte a ponto de as coisas do Senhor ficarem em segundo lugar em relação àquela prática daquele esporte. Praticar esporte é pecado? Não é. É ilícito? Não é. Mas no momento que ele toma e ocupa o lugar que é do Senhor em nossas vidas, aí, né, aí se torna, vamos dizer assim, um mal para nós. Se torna um mal. E é uma artimanha que Satanás pode usar, né, para nos afastar de Cristo, da pessoa de Cristo. Então, eu dou alguns exemplos aqui, irmão, mas existem outros vários. Quando a gente fala de pecado, a gente não precisa nem dizer, né? Pecado é pecado. A gente satisfaz os desejos da nossa carne pecando, vamos perder a comunhão com o nosso Senhor. Mas quando se fala de coisas lícitas, aí a gente tem que ter um maior cuidado, porque são coisas lícitas e que muitas vezes a gente não percebe, elas tomam o lugar do Senhor em nossos corações. Então, pode pensar aí, qualquer coisa, né? Pode pensar aí, qualquer coisa. Se não for para o Senhor, se a gente não estiver fazendo para o Senhor, ou com o Senhor, né, na direção das nossas vidas, e nos guiando em tudo, mesmo nessas coisas que a gente acha que não precisa de uma direção dele, as coisas lícitas. A gente precisa da direção do Senhor para trabalhar, né? A gente precisa da direção do Senhor para cuidar da nossa casa, do nosso casamento, e tudo, meus irmãos, e tudo. Então, colocar primeiro o Senhor. Quando a coisa inverte, né? Quando inverte a situação e a gente coloca o Senhor depois de alguma coisa dessa ilícita, com certeza o inimigo vai estar tendo, vamos dizer assim, o espaço ideal para ele agir e fazer com que a gente esfrie, a gente desanime nas coisas do Senhor e a gente fique longe daquilo que o Senhor tem para nós. E aí a gente só faz perder, né? Perder muito, porque vamos ficar fracos na fé. E é isso que ele quer fazer. E foi isso que ele fez com o povo de Israel aí. Balaão agiu assim e o povo de Israel ficou fraco, né? Porque se misturou com um povo pagão. Né? Fazendo o quê? Um casamento. Casamento não é lícito? É. Homem e mulher casar é lícito. Mas o Senhor tinha dito para eles, não casar com mulher pagã, mulher dos povos que são idólatras, que adoram a deuses estranhos, que é povo inimigo.
Eles praticaram uma coisa lícita, vamos dizer assim, que é o casamento, mas de uma forma que não era a direção de Deus para o casamento. A direção de Deus para eles no casamento era eles casarem com as mulheres do próprio povo de Israel. As mulheres que eram do povo de Deus. Então, é nessa linha de pensamento aí que a gente tem que estar pensando, porque essa batalha aí, né, hoje ainda é essa batalha celestial que nós temos aí em qualquer área da nossa vida que nós estivermos, seja no trabalho, na escola, em casa, na família, entre nossos, né, entes queridos, tudo vai estar sempre essa batalha celestial aí, porque o inimigo vai querer sempre fazer com que o povo de Deus ou se afaste do Senhor ou dê um mau testemunho da pessoa do Senhor Jesus. Tá bom? Irmão, Já falei muito aqui, agora o vamos... apóstolo Paulo, Diga, Alex. o apóstolo Paulo fala, perdão, desculpa. O apóstolo Paulo fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, né? E esse é um dos problemas. Sim, verdade. Bem, o próximo parágrafo aí, irmão Michel, acho que pode ficar para a próxima semana, né? Que o horário já está passando. Isso. Coisas melhores substituindo coisas ruins. Irmão Eric, dá um print aí. Já tá pronto aqui. Quando terminar a reunião, vocês vão receber aí. Tá bom. Bem, irmãos, algum irmão, irmã, tem alguma coisa para comentar, alguma dúvida, alguma coisa que queira ainda esclarecer, por favor, fique à vontade, senão a gente vai estar concluindo aqui. Pronto, Michel, vamos prosseguir aí então, uma conclusão. Vou parar a gravação então, irmão.